Nesse vídeo irei discutir um tipo de padrão de comportamento de pessoas abusivas que não é visto como não muito típico, embora seja bastante típico também, né? Em específico, irei discutir como existem pessoas abusivas que são também tímidas, vulneráveis, fofas, né? Como ter um padrão de personalidade mais introvertido ou mais publicamente simpático, agradável, não significa que uma pessoa não é abusiva, né? Por que eu acho importante falar disso agora? Porque existe um certo senso comum sobre o tipo de pessoas, principalmente homens, que são abusivos, né? Esse senso comum vê homens abusivos como o típico narcisista. O típico narcisista no sentido de serem homens publicamente que se impõem, né? Homens que se impõem, homens autocentrados, dominadores, ambiciosos, né? Aquela pessoa que pensa só nas próprias finalidades e não pensa nos outros e é bastante autocentrado e bastante dominador, né? Essa é uma imagem típica e que muitas pessoas, quando pensam em pessoas abusivas, identificam imediatamente o narcisista, o autocentrado, o egoísta com o dominador, né? Com a pessoa abusiva, né? Esse é o tipo mais óbvio, né? Aquela pessoa que é o típico chefe assediador, que humilha seus funcionários, né? O pai controlador. Esse é o típico, é uma figura típica, é muito mais fácil de identificar, né? Isso não significa que seja a única figura e é importante dissociar dessa imagem, né? Eu falei em alguns vídeos sobre o quanto pessoas abusivas tentam esconder também esse aspecto. Então não há só esse abuso aberto, há um abuso velado, né? O abuso escondido. E muitas vezes esse acaba sendo um padrão mais comum, né? Nem todo mundo é aberto, só pessoas em posição de dominação que deixam suas vontades de dominação claras, né? Bom, então, sobretudo nesse vídeo eu vou falar de pessoas abusivas mais tímidas e vulneráveis, né? Aquelas pessoas que são introvertidas, que são fechadas, que vão parecer fofas porque são muito agradáveis, que vão precisar de proteção. Na verdade, elas não vão parecer uma pessoa que vai ser abusiva, mas uma pessoa que parece que é vítima de abuso porque é quietinha, boazinha. Muitas vezes pode ser um cara muito tímido, uma figura de um nerd ou de um cara extremamente simpático. Essas outras imagens possíveis, né? Mas não sempre presentes no imaginário de nossa cultura, né? Por que é importante falar disso? Porque muitas vezes mulheres simpáticas, fofas, ou homens tímidos e mais fechados e mais educados são vistos como pessoas que não podem ser abusivas. E isso é um grande problema, porque quando essas pessoas o são, ninguém no mundo ao redor acredita que elas são. Então isso causam danos maiores às vítimas. É muito mais fácil para pessoas, homens e mulheres tímidos, fechados, introvertidos, serem abusivos e saírem e transformarem e difamarem as pessoas com as quais foram abusivas, do que pessoas que são abertamente abusivas, um caso que é óbvio que elas fizeram aquilo, né? Então, homens e mulheres que são tímidos, introvertidos, vulneráveis, que têm problemas psicológicos, que são muito fechados ou muito dependentes, têm um padrão de abuso diferente, né? Eles vão ter um padrão abusivo muito mais do manipulador, né? Eles não vão sempre estar despejando ódio nas pessoas. Isso não significa que não façam. Eles o fazem na vida privada quando ninguém está vendo. Mas eles vão, sobretudo, manipular as emoções dos círculos que estão em volta deles. Com as pessoas mais próximas, sim, o abuso, a raiva vai ser mais evidente.
a manipulação também vai ser mais frequente, mas eles, sobretudo com as pessoas em volta, a imagem de tímido, de introvertido, permite com que eles exerçam um padrão manipulatório de conduta, né? Então, eles vão se mostrar como pessoas que mais tristes, pedindo ajuda, né? Me ajude, como pessoas que também vão se mostrar solícitas, sempre com vontade de ajudar, né? Só que tem um problema, eles vão mobilizar, como são pessoas que se apresentam como tímidas, muito vulneráveis, eles vão mobilizar a rede de pessoas que eles têm em volta para que elas resolvam os problemas dela. Elas vão mobilizar as pessoas com as quais elas se relacionam, sejam filhos, parentes, amigos ou namorado, namorada, para serem os responsáveis pela resolução de seus problemas. Elas vão se ver como pessoas que não conseguem resolver nada. Elas vão ter essa postura vulnerável, vai ser usada para que para que as pessoas próximas resolvam os problemas, né? Se elas não resolvem, elas os machucam, né? Tem uma coisa típica dessas pessoas abusivas, mais tímidas, mais vulneráveis, é que elas manipulam as pessoas a os ajudarem, mesmo sem querer. Não é algo pensado, estou manipulando a pessoa, não. Eles sentem que os outros têm que fazer as coisas por eles. Então, se você é um amigo, você tem que estar ajudando. Se você se nega a ajudar no momento, se você naquele momento está ocupado, eles vão falar, você é egoísta, você só pensa em você. Eles precisam que as pessoas estejam sempre apagando os incêndios que eles criam. Ou seja, são pessoas que são vulneráveis porque eles vão estar sempre com problemas, são tímidos, porque eles aprenderam que os outros podem resolver os problemas, então eles não vão ter um caráter impositivo. Então a via de abuso deles muitas vezes é manipulatória, no sentido de usar os outros para resolver as crises que eles próprios criam, né? E nunca solucionam, né? Eles vão estar sempre em crise, sempre tristes, né? Sempre vulneráveis, não vão ter capacidade de conversar com as pessoas, mas vão usar as pessoas próximas para o fazer, né? Ou vão ser aquelas pessoas fofas, que convencem muito por serem agradáveis, né? Mas ao mesmo tempo elas vão esperar de você que você faça tudo por elas, porque elas são agradáveis, afinal, né? Então o padrão é muito mais manipulatório e explorador. E esse é um problema das pessoas abusivas que são tímidas, né? Elas são perigosas nesse sentido, que elas são muito mais exploratórias, né? Porque não é evidente a exploração que elas fazem com as pessoas ao redor, né? Então, esse tipo de pessoa vai ter muito mais um parecer isolado, desmotivado, mas agradável, né? Isolado, desmotivado, mas agradável. Quando está junto com as pessoas, vai ser uma pessoa agradável, simpática, que vai passar a imagem de que faz algo pelos outros. Esse faz algo é assim, faço algo por você para depois poder cobrar que você faça tudo por mim. Eu fiz uma coisa por você, depois você está preso a mim e tem que fazer tudo por mim, né? Então, é uma pessoa tímida, fechada, mas agradável. Esse é digamos, a característica típica de abusadores tímidos, abusadores vulneráveis, né? Eles vão apresentar, justamente pela sua impossibilidade, que é um traço de personalidade, de imposição das suas vontades de maneira direta, um nível muito elevado de ansiedade. Porque como não podem impor de maneira direta, eles não aprenderam no seio familiar deles a fazer dessa forma, eles vão ter alto nível de ansiedade, porque não impondo diretamente, você tem que usar de outras vias e elas não são garantias, né? Então, eles vão ter um nível de ansiedade. E ansiedade em relação é um medo de se as coisas estão funcionando, dando certo. Em geral, abusadores tímidos vão ter uma maior necessidade de controle, uma maior dificuldade de lidar com eventos inesperados da vida. Eles precisam de tudo muito mais organizado. Então eles vão ter alta vulnerabilidade ao estresse ou a eventos que não estejam necessariamente como eles planejaram, né? Eles vão ser muito mais ordenados dessa forma, né?
também apresenta uma outra característica de pessoas abusivas desse tipo, é uma autoimagem confusa. Eles dificilmente vão saber se definir quem eles são, né? Porque eles têm, podemos dizer que pessoas abusivas e que apresentam essa característica, eles têm um auto-insight maior, porque eles desconfiam que tem problemas, né? Isso é uma coisa que eu comento nos vídeos, muitas pessoas abusivas não têm nem a desconfiança de que tem problemas, atribuem os problemas aos outros, projetam nos outros, né? Rejeitam que tem que procurar ajuda, mas pessoas tímidas, vulneráveis, que são também abusivas, elas vão ter a desconfiança de que tem algo errado, e às vezes elas vão ter até a certeza de que tem algo errado, mas vão ter, pela timidez, elas vão ter uma vergonha muito grande de procurar ajuda. Então elas sabem que estão escondendo algo, né? E isso faz elas terem uma autoimagem confusa, elas não sabem bem definir quem elas são, quais são os gostos dela, né? É quase que assim, eu falei do abusador impositor, autocentrado no início do vídeo, dominante, é como se fosse e que se fala muito na internet disso, né, de transtornos de personalidade, depois mais adiante eu vou comentar sobre esse tema, como se fosse um narcisista. Um abusador tímido, um abusador vulnerável, é como se fosse uma pessoa borderline abusiva, né? Porque tem um caráter de muitas emoções positivas e muitas emoções negativas, e ao mesmo tempo uma tendência a uma depressão, uma tendência à timidez. Não que necessariamente seja desses transtornos, quando eu começar a falar sobre transtornos de personalidade vai ficar... eu vou apresentar um quadro muito mais complexo que vai mostrar como essas coisas estão bagunçadas, né? São mais complexos do que imaginamos ou do que se é apresentado na internet como típico, né? Mas eu vou comentar isso em outro momento. Bom, então essas pessoas abusivas que seguem esse padrão mais tímido, menos impositor, mas mais manipulador, usando de simpatia, ao mesmo tempo usando a própria vulnerabilidade para fazer as pessoas se compadecerem delas, elas vivem numa montanha russa emocional, né? Nada se resolve na vida delas, né? Elas vão ter problemas eternos e que elas vão procurar ajuda nos outros para resolver. Então elas vão viver numa montanha russa, altos e baixos, constantes problemas em que os outros vão ser mobilizados para resolver, né? Não, elas nunca vão resolver, elas próprias não são capazes, elas vão buscar nos outros. Então, se elas buscam nos outros, a culpa também é dos outros. O mesmo padrão está presente nas pessoas abusivas, independente da categoria, digamos assim, né? Que é de a culpa ser dos outros. Se elas têm dificuldade de resolver, se elas são vulneráveis, tímidas, não conseguem conversar para resolver seus problemas, não conseguem buscar apoio, né? Ou melhor, vão estar buscando apoio porque não conseguem agir elas próprias, então a culpa é dos outros. Essa padrão de culpabilização dos outros permanece, né? Mas o meio é diferente, é porque eu não resolvo, eu exijo, eu preciso que você, que é uma pessoa com a qual eu sou tão simpática, resolva por mim, mas se você não resolve, a culpa é sua. Né? Os problemas continuam porque a culpa é sua, então a culpa é sua. E eles usam muito mais do que outras pessoas a culpa como padrão de controle, né? Eles se sentem bondosos internamente, né? Só que eles sabem que tem problema de regulação emocional, que em algumas pessoas mais íntimas eles acabam sendo agressivos. Eles em alguns momentos culpam essas pessoas, em alguns momentos se culpam. Alguns momentos culpam, outros momentos se culpam. Mais um motivo para a montanha-russa emocional. Eles se sentem bondosos, mas desconfiam da própria bondade, né? Por se sentirem bondosos, eles vão acreditar que sempre ajudam os outros. Mas eles também vão apresentar então algo contraditório. Eles se sentem bondosos, por se sentirem bondosos, eles vão acreditar que estão sempre ajudando os outros, que ajudam os namorados, que ajudam os familiares, que fazem tudo pelas pessoas dos seus grupos, dos grupos aos quais pertencem, né? Então vão acreditar que sempre ajudam, que são pessoas boas. Só que ao mesmo tempo, o que eles de fato fazem
ajudar ocasionalmente, mas depender de ajuda constante. Eles ajudam muito menos do que eles cobram ajuda, mas por eles ajudarem e darem apoio em alguns momentos, eles acham que merecem apoio em todos os momentos. Então eles querem que você apoie, que você ajude, que você resolva o problema deles. Eles estão lá deprimidos e com bastante frequência deprimidos, com bastante frequência enfrentando problemas emocionais ou com bastante frequência rompendo relações com as outras pessoas. E eles esperam que vocês que estão em volta, amigos, familiares, namorados, namoradas, resolvam os problemas. Então eles te ajudam numa coisa e querem que você ajude em todas as outras coisas. E se você não ajuda, eles ficam tristes. Por que você está muito triste? Porque ele não quis me apoiar, eu que apoiei tanto essa pessoa. Então eles fazem essa tempestade no copo d'água, um excesso de drama, muito drama. E eles então vão depender de ajuda constante e vão desvalorizar quem ajuda. Vai ser sempre uma ajuda menor do que a que eles deram. E se você não ajuda, você é um monstro. E é assim que eles vão te apresentar, né? Também pessoas abusivas, tímidas vão ter de certa forma, uma falsa moralidade, uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade, uma falsa benevolência. Porque eles vão se ver como tendo uma moral extremamente rígida, muita humildade, muita espiritualidade, muita benevolência, só que parece meio incoerente. É como se eles fossem pessoas que vão à igreja, mas ao mesmo tempo são egoístas, pessoas que se apresentam como caridosas publicamente, né, que fazem doações, participam de ONGs, mas ao mesmo tempo egoístas, né, que usam a religião para dizer que tem valores, mas que podem participar até de outra forma de movimentos sociais, movimentos políticos em torno de valores que são significativos para os grupos delas, mas ao mesmo tempo são pessoas que apresentam um alto grau de egoísmo. É como se a participação nesses grupos, como a exaltação de valores éticos, ou de defesa de causas sociais, ou de uma espiritualidade social que elas aliviassem das coisas que elas sabem que elas fazem de errado. Então, para lidar com a contradição, elas fazem isso. Na verdade, aumenta a contradição, né? É uma forma de aliviar o peso na consciência e vou continuar se sentindo bondoso, né? Eles lidam com a tristeza, aliás, essa tristeza constante tem a ver com o fato de eles não conseguirem integrar a autoimagem deles, né? Eles não conseguem ser nem abertamente controladoras, e eles têm essa tendência ao controle, nem deixar de ser. E isso causa um problema para eles, uma divisão do eu que torna eles tristes, tímidos, inseguros, né? Abusadores tímidos e vulneráveis são também abusadores inseguros, muito mais do que o normal, muito mais evidente, né? Eles apresentam em geral uma imagem de pessoas sofridas que fazem o bem. Eu sofri muito na vida, eu passei por muitos problemas, mas por isso eu faço bem. Mas elas são tão abusivas quanto as pessoas que as fizeram mal e já as tornaram assim, né? Só que elas não suportam admitir. Elas veem nesse caminho da timidez, da fofura, da simpatia e da vulnerabilidade, do sofrimento, maneiras de não se admitir como abusivas, né? Então elas vão apresentar, de uma maneira geral, uma tristeza constante, mais timidez e mais isolamento que outras pessoas abusivas, né? Elas não vão ter aquela conduta autocentrada, dominadora, mas vão usar dessa tristeza constante, dessa timidez, desse isolamento para convencer as pessoas de que estão certas, para buscar apoio, mesmo quando elas estão agindo muito mal com outras pessoas. Em geral, elas usam como meio de controle a própria timidez, a simpatia, o isolamento, né? Elas vão se apresentar como aquela pessoa com uma leve, suave depressão, com uma tristeza, que sempre tem problemas, que são muito tímidas e não conseguem resolver seus problemas, mas isso vai ser usado para controlar as pessoas ao redor, para que elas façam o que elas querem, né? Então, com o padrão abusivo delas, muitas vezes se revelam isolar e machucar quem elas amam, né? Elas vão
isolar as pessoas, tem que fazer tudo por elas, o tempo todo. A vida da outra pessoa tem que ser ajudá-la, né? E se ela não ajuda, se essa pessoa, seja um familiar, ou seja, alguém que se relaciona, ou até um amigo, não ajuda, elas vão machucar essa pessoa, vão usar palavras para machucar, vai ser muito mais um nível de um abuso verbal, ou até mesmo um sentimento de culpa, vai ser muito mobilizado nesses casos para machucar, né? Eventualmente eles vão ter aquela raiva descarada de pessoas abusivas mais abertas, mais dominadoras. E isso é importante, eles também têm. O típico de pessoas abusivas é o descontrole emocional. O fato de eles serem tristes, tímidos, não impedem de eles terem essa raiva pública, tá? Ela apenas não é, essa raiva pública não, essa raiva privada, ela apenas não é pública, né? Ela é constantemente privada, direcionada só a quem eles confiam, né? Então, em geral, é um padrão manipulador, né? Eles são perigosos também. Pessoas abusivas e tímidas podem ser até mais perigosas do que pessoas abusivas abertamente abusivas, dominadoras e impositoras, ambiciosas, né? Porque elas conseguem convencer facilmente o círculo social inteiro de que elas foram vítimas dos outros. Então a imagem de vítima vai ser muito mais assumida. Olha só como eu sofro, como as pessoas me fizeram mal. Esse discurso vai ser muito mais frequente, né, em pessoas abusivas que têm essa personalidade mais fechada, mais menos dominante. Então, com esse vídeo, eu tentei mostrar um outro lado, para desmistificar um aspecto das pessoas abusivas, que é pensar elas como tendo esse comportamento tipicamente masculino, dominador, egoísta. Elas muitas vezes podem se apresentar como altruístas, como simpáticas, como pessoas tímidas e fechadas e isoladas. Existem esses outros padrões. Então, isso é para mostrar que comportamentos abusivos independem de um certo tipo de tendência a ser expansivo socialmente ou fechado socialmente, né? Ambos os casos podem apresentar comportamentos abusivos, tá? Podem apresentar emoções desreguladas. Emoções desreguladas estão presentes tanto nas pessoas expansivas como nas pessoas tímidas. Então, eu falo isso porque é importante. Essas imagens estereotipadas, é importante que a gente questione os estereótipos, até porque as vítimas de pessoas abusivas que têm esse caráter tímido sofrem justamente porque os estereótipos protegem os abusadores em algumas situações.